Querido amigo, diante de nós está hoje o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Nosso objetivo é estudar os 50 versículos desse capítulo. Mas antes de entrarmos no texto, temos que compreender as palavras que Jesus tinha dito em Mateus 11, 28 a 30, no fechamento, na conclusão do capítulo 11. Esse é um dos textos mais queridos de muitos cristãos. Talvez alguns dos nossos queridos ouvintes, você mesmo que está me ouvindo agora, entenda que esse é um texto que fala muito ao seu coração. Mateus 11, 28 a 30. Nesses versos, Jesus demonstra que tem autoridade para convidar os homens a irem até ele. Afinal, é ele quem pode revelar o Pai, e a sua autoridade está baseada na sua própria bondade e humildade. Jesus não convida os fortes e os poderosos. Jesus convida os desprezados, os fracos, os cansados e aqueles que estão sobrecarregados. Os religiosos tinham tornado a lei um fardo pesado, um jugo de escravidão, conforme Gálatas 5:1. Jesus faz um tríplice convite maravilhoso e amoroso, pois ele promete alívio. Isto é, o seu toque compassivo, a sua misericórdia, a sua própria salvação. Número 2. Jesus convida para, ao invés de aprendermos com os religiosos legalistas que impõem regras que não podem ser cumpridas, aprendermos dele, porque ele é manso e humilde de coração. Ele tem paciência para tratar conosco. E em terceiro lugar, o outro aspecto desse convite é que Jesus nos convida, nos chama para irmos até ele, para acharmos descanso para as nossas almas. Por quê? Porque o seu jugo e as suas exigências são suaves. O seu fardo, isso é, o seu discipulado, a revelação do Pai, que só ele pode conceder, tudo isso é leve. Mas, querido amigo, devemos entender, entretanto, que o jugo suave e o fardo leve não querem dizer que seguir a Jesus é alguma coisa fácil, descompromissada, mas, ao invés disso, seguir a Jesus é algo confortável e bom, mas é também desafiador, é algo que exige a nossa devoção. Sim, querido amigo, você já aceitou o convite de Jesus? Então, agradeça a Deus pela sua salvação e vá a Jesus, que está sempre disposto a nos receber. Se você ainda não fez, ouça o convite de Jesus e receba-o como seu Salvador pessoal. Vamos então agora para o capítulo 12, e esse texto pode ser dividido em 4 partes. Em primeiro lugar, consideremos os versículos 1 a 14, quando Jesus, em 2 episódios, discute com os religiosos sobre como entender o mandamento relativo ao sábado. Nos versículos 1 a 8, os fariseus criticam Jesus e os seus discípulos, pois estes, num dia de sábado, colheram espigas e se alimentaram. Os fariseus apresentaram um argumento claro: a lei não permitia uma coisa dessas. Mas Jesus, defendendo os seus, ensinou o verdadeiro significado do mandamento do sábado, através de 2 argumentos. Veja só, no primeiro argumento, Jesus mostra no Antigo Testamento um episódio no qual Davi e os seus soldados entraram no templo e comeram os pães da proposição, exclusivos dos sacerdotes, conforme lemos em 1 Samuel 21, e eles não foram condenados. No segundo argumento, Jesus mostra que os sacerdotes do templo, ao trabalharem no sábado, quebravam o mandamento, mas ficavam sem culpa. Por quê? Ora, porque o serviço do templo era mais importante do que a lei do sábado. Quando Jesus disse que ele era superior ao templo, conforme o versículo 6, e era senhor do sábado, versículo 8, Jesus estava ensinando que o preparar comidas, que a obtenção de alimentação era superior que a ordem de não trabalhar no sábado. A subsistência da vida humana é prioritária sobre a obediência a certos mandamentos. O segundo episódio está registrado nos versículos 9 a 14. Jesus entra numa sinagoga onde estava um homem com a mão ressequida, com uma mão completamente atrofiada. E ali Jesus é desafiado quando lhe perguntam: é lícito curar num sábado?
A resposta de Jesus é dada através de uma pergunta. Ele que faz agora a pergunta. E a pergunta que Jesus fez é a seguinte: é lícito salvar uma ovelha que cair num buraco num sábado? Diante do silêncio dos seus acusadores, Jesus mesmo responde: quem vale mais? Um homem ou uma ovelha? Se o valor maior é a vida de um ser humano, então é lícito curar no sábado. É correto fazer o melhor para uma vida humana independente das circunstâncias. E assim, Jesus ordenou ao homem que estendesse a sua mão entravada e ele o curou. Mas, infelizmente, querido amigo, no versículo 14, Mateus completa a narrativa mostrando que os fariseus, que os religiosos estavam tão cegos que, ao invés de glorificarem a Deus pela cura realizada, aumentaram sua oposição contra Jesus e conspiraram para lhe tirarem a vida. Em segundo lugar, no texto, nós encontramos, nos versículos 15 a 21, um outro aspecto da oposição a Jesus, um outro embaraço do reino. A oposição ainda era religiosa, diante da atitude de servo que Jesus estava assumindo. O texto diz que Jesus, diante da conspiração dos religiosos que queriam tirar-lhe a vida, Jesus afastou-se para os lados do mar da Galileia, conforme o relato paralelo de Marcos. Uma grande multidão seguiu a Jesus e ele, com compaixão, curou a todos que tinham necessidade. Mas Jesus advertiu a todos esses que tinham sido curados que não relatassem os seus feitos. Por que Jesus queria esse segredo? Porque ele deveria cumprir a profecia de Isaías 42, 1 a 4. Ele era o servo do Senhor que tinha vindo para restaurar, para salvar e para libertar os que estavam presos aos grilhões do inimigo, através do pecado, através das doenças. Jesus, ele não iria ficar clamando ou contendendo, não gritaria nas praças, não queria atrair a atenção com discursos e com popularidade. Por isso, ele pediu segredo. E também por isso é que os religiosos ficavam cada vez mais contra ele. Os religiosos queriam um líder político que os libertassem de Roma. Queriam um líder político que não se envolvesse com essas pessoas comuns que eles consideravam pecadores e que não eram dos seus partidos políticos. Jesus contrariou as expectativas dessa classe dominante de Israel. Ele trazia a mensagem da salvação para os pequeninos, para os dependentes, para os fracos, para os oprimidos, para aqueles que estavam sobrecarregados. Jesus tinha um ministério de brandura e compaixão. Ele recusava pisar em cima dos mais fracos. Mas afinal, quem era esse Jesus? Mateus então nos dá uma resposta. Jesus não é somente o filho real do rei Davi. Jesus não é apenas o Messias, o Filho unigênito de Deus, com poder para curar e fazer maravilhas. Jesus é, isto sim, o servo sofredor, o Deus encarnado, bom, manso, humilde, compassivo e amoroso para com aqueles que são necessitados. E ainda mais, no versículo 21, conforme o texto de Isaías 42, 4, diz assim, que a sua mensagem era também para os gentios, para os povos além do mar. Abrir-se para os gentios, querido amigo, era totalmente inaceitável para os religiosos da época de Jesus, para os políticos da época de Jesus. Mas a salvação que Jesus veio trazer é uma salvação universal. O Evangelho é para todos os homens, não importa a nossa condição social, não importa a nossa raça, não importa a nossa cor, não importa a nossa nacionalidade. A salvação de Jesus é para todos. E em terceiro lugar, encontramos então mais um aspecto da oposição dos religiosos. E o texto é os versículos 22 a 37. E esse texto nos mostra como os líderes judeus, cegos por suas tradições e legalismo, também acusaram de Jesus de ter pacto com Satanás, como já tínhamos visto em 9:34. Veja só,
Ali, a acusação foi feita entre o próprio grupo, mas agora os opositores de Jesus o acusavam publicamente. Os líderes judaicos, na verdade, estavam enciumados diante das maravilhas que Jesus fazia, diante dos seus ensinos baseados na autoridade da sua vida, diante da mensagem de salvação que não excluía ninguém e incluía inclusive os gentios, e diante do seu poder contra Satanás, o povo estava admirado e começava a perguntar, conforme o versículo 23, não será esse, porventura, o filho de Davi? Eles estavam começando a perceber que Jesus não era simplesmente um profeta qualquer, ele era alguém divino. Então, assim como Jesus mandou perguntar, o povo também estava admirado com tanta manifestação da graça e do poder de Deus. O povo começou a perceber que Jesus era de fato o Messias. Ele era o filho real de Davi, era o prometido do Antigo Testamento. E com isso, os líderes religiosos ficaram com ciúmes. Perceberam que perderiam o domínio sobre o povo. Ora, diante disso, a reação natural daqueles que estavam fechados nas suas tradições e no seu legalismo, daqueles que estavam cegos às maravilhas divinas de Jesus, eles começaram a acusá-lo publicamente. Queriam menosprezá-lo em público. E no versículo 24, encontramos a acusação infame. Jesus expulsa demônios por Belzebu. Mas, querido amigo, a resposta de Jesus não demorou. A resposta veio através do ensino de 3 verdades importantíssimas. Primeira resposta, ou primeiro aspecto da resposta, versículos 25 a 29. Jesus mostrou que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Então, não era lógico suspeitar que ele expulsava demônios pelo poder do maioral dos demônios. Não fazia sentido isso. Jesus colocou aqueles líderes e, em certo sentido, nos coloca também a todos nós diante de apenas uma alternativa. Se ao invés de expulsar demônios pelo poder do demônio, ao contrário, conforme o versículo 8, se porém, Jesus disse, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E com essa frase, Jesus demonstrou claramente que a mensagem de João Batista e a sua mensagem inicial de que o reino chegaria, agora essa mensagem já tinha se tornado concreta. O reino de Deus chegou sobre vós, isto é, esta é a hora da decisão. Deus está presente, o Messias chegou, a salvação está disponível. Ou aceitamos ou recusamos o enviado de Deus. Ou aceitamos ou recusamos Jesus como nosso Salvador pessoal. Mas Jesus também, nos versículos 30 e 32, nos mostra uma outra verdade. Como resposta, Jesus responde o seguinte, diante de Jesus, não é possível ficarmos neutros. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Essas palavras querem dizer que a neutralidade é um tipo de oposição. E mais grave ainda, conforme os versículos 31 e 32, é uma blasfêmia contra o Espírito. Quando intencionalmente dizemos que uma obra de Jesus, feita no poder do Espírito Santo, é uma obra realizada por Satanás, estamos diante de um terrível pecado, que é o pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão, nem nesse mundo, nem no vindouro. Mas, querido amigo, você sabe qual é esse pecado? Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Anote aí. É o pecado da rejeição do Espírito de Deus. É o pecado da incredulidade. É o pecado de fecharmos o nosso coração para as ações poderosas e amorosas do Senhor, do Espírito Santo. Sabe por quê? É o Espírito Santo quem aplica o remédio que pode curar o homem da moléstia do pecado. É o Espírito Santo de Deus, a pessoa divina indicada pelo Pai, para aplicar no coração enfermo do homem o remédio da salvação. Ora, então veja só,
Se o pecador rejeita a ação do Espírito, a operação do Espírito Santo, não há mais esperança para o pecador. É como um doente que está acometida de uma doença muito grave. Para essa doença, só existe um remédio que pode lhe garantir completamente a sua restauração. Mas se o doente rejeita tal remédio, obstinadamente o rejeita, qual será o resultado? Ora, é a morte certa. Assim também com aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, rejeitando a sua atuação, rejeitando o seu ministério, que é mostrar Jesus. Qualquer outro pecado pode receber perdão. Não existe um crime, não existe um furto, um roubo, uma ação desleal, um ato de imoralidade que não seja perdoado. Quando nós nos arrependemos, todos os pecados que os homens podem cometer, quando há arrependimento, há perdão também. Quando aceitamos a operação do Espírito Santo, há perdão. Todos os pecados podem ser perdoados. Mas, para o pecado contra o Espírito Santo, quando rejeitamos a sua ação em nossas vidas, ali não há mais perdão. Terceiro aspecto da resposta do Senhor Jesus, nos versículos 33 e 37, ele responde contra a acusação dos religiosos. Jesus fala o seguinte: quando alguém não reconhece em Jesus como enviado de Deus e se opõe a ele de modo frontal, baseando-se em si mesmo, quando alguém cheio de sabedoria e cheio de soberba, de orgulho, não se humilha diante do Senhor, ele pode ser comparado a uma árvore ruim, que dá maus frutos, conforme o versículo 33. Ele pode ser comparado a um coração cheio de coisas e desejos que falam de coisas ruins, conforme o versículo 34. Ele pode ser comparado a alguém que, tendo um tesouro mau, dali só tira coisas ruins, conforme o versículo 35. Assim, Jesus está dizendo que cada palavra, incluindo as acusações contra ele, revelavam o que ia nos corações das pessoas. Nós iremos, querido amigo, um dia prestar contas de todas as palavras frívolas, fúteis, sem sentido que nós falamos e dirigimos contra o Espírito Santo. Querido amigo, é do mau coração que procede uma blasfêmia contra o Espírito de Deus. De um bom coração, nada sai contra o Espírito de Deus. Assim, como uma árvore boa, só vai produzir bons frutos. Então, os versículos 22 a 37 podem ser resumidos com a seguinte ideia. Quando alguém pergunta sobre Jesus, se ele é o Messias, o filho de Davi, conforme o versículo 23, ou quando o acusa e profere blasfêmia contra o Espírito Santo, conforme o versículo 24, perceba bem, não é Jesus que está sendo questionado, está sendo avaliado, mas é a própria pessoa, sou eu e você que estamos sendo julgados. Qual é a nossa opinião? Qual é a sua opinião sobre Jesus? Disso depende a nossa acusação ou a nossa salvação. Mas, prosseguindo no estudo de hoje, a oposição religiosa ainda temos que considerar os versículos 38 a 45. Então, em quarto lugar, um outro aspecto da oposição religiosa se dá quando os líderes religiosos, os fariseus, pedem para Jesus um sinal. Diante de tantas maravilhas que Jesus já tinha realizado, aqueles líderes religiosos demonstraram sua total incredulidade quando pediram que Jesus lhe fizesse algum sinal especial como prova da sua divindade. Ele, porém, lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus não se deixou dominar pelos religiosos e lhes ofereceu uma parábola no sinal do profeta Jonas. Número 1. Assim como Jonas foi aos ninivitas, e isso, para um judeu, pregar aos gentios era algo fora do normal, assim Jesus veio aos homens demonstrando um amor fora do normal de Deus para conosco.
Número 2. Assim como Jonas pregou arrependimento, Jesus veio para pregar o arrependimento e a conversão a Deus. Número 3. Assim como Jonas ficou no ventre do peixe por 3 dias e depois saiu e pregou a salvação, assim Jesus também ficaria 3 dias no ventre da terra, ressuscitaria e, através do Espírito Santo e da Igreja, proclamaria a sua salvação. Número 4. Mas Jesus apontou uma diferença. Os ouvintes de Jonas se arrependeram e foram perdoados. Porém, os ouvintes de Jesus estavam com seus corações endurecidos, não se arrependeram e, por fim, levaram Jesus até a morte. Jesus, querido amigo, acrescenta que, diante de tal rejeição, conforme os versículos 41 e 42, os ninivitas, a rainha de Sabá, no dia do juízo, se levantarão contra aquela geração para os condenar pela incredulidade dos seus corações. E nos versículos 43 a 45, Jesus é mais objetivo ainda, dizendo aos seus ouvintes que, a menos que o Espírito Santo faça morada no coração do homem, os espíritos demoníacos podem sair e voltar e fazerem ali morada, trazendo consigo mais demônios. Se os homens não se entregarem ao Rei Jesus, seu estado final será pior do que o inicial. Querido amigo, a melhor decisão é não duvidar de Jesus, mas aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Chegando agora ao final do capítulo, ao final do programa, nos versículos 46 a 50, nós encontramos a oposição familiar. Eles mostram a família de Jesus dificultando e embaraçando Jesus na prática do seu ministério, desviando a sua atenção. Mas Jesus mostra-lhes a sua prioridade, apontando para os seus discípulos, dizendo: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus mostra que o cristão tem como seu irmão na fé um parentesco muito mais forte do que com a sua família carnal. A obediência a Deus tem prioridade sobre as responsabilidades familiares. Querido amigo, nesse final de programa, quantas lições! Espero que, capacitado pelo Espírito Santo, você as aplique em sua vida, sendo uma grande bênção para aqueles que convivem com você. Espero por sua companhia no próximo programa. Anote o nosso endereço e escreva. Deus te abençoe.